Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma live café do FBDE. Eu sou Sérgio Lima, sou consultor do FBDE, eu atuo e lidero projetos na área de consultoria de gestão empresarial, revisão estratégica, reestruturação organizacional e desenvolvimento de negócios. Hoje nós vamos ter uma live cujo tema é o neuromarketing. Vamos conhecer melhor os mecanismos e o conhecimento de decisão dos nossos clientes. Para esse tema, nós estamos estimando mais ou menos 1 hora a nossa conversa. Nessa conversa, nós temos um convidado muito especial, é o Thiago que está com a gente aqui. Thiago, muito obrigado por ter comparecido e estar aqui com a gente nessa sexta-feira, compartilhando seu conteúdo. O Thiago tem mais de 13 anos de experiência na área de comunicação, ele é consultor sênior de marketing, marketing digital, estratégias comerciais e empreendedorismo. Além disso, ele tem formação em marketing, marketing digital, gestão empresarial, andrologia, PNL e coaching. Hoje ele dirige e é sócio consultor da Global Project, uma empresa especializada em marketing digital. E a conversa que nós vamos ter com o Thiago aqui vai ser muito interessante, porque ele vai comentar com a gente o neuromarketing e como é que nós podemos aplicar essas estratégias, essas táticas e essas práticas para melhorarmos a nossa estratégia de vendas. Como sempre, o nosso propósito aqui no FBD é compartilhar conhecimento com ações propositivas e, o mais importante, ter conteúdo para que possamos fazer uma reflexão e tomarmos as nossas melhores decisões. Isso é muito importante. O FBDE é uma empresa de consultoria empresarial especializada em vendas, marketing e gestão de empresas. Estamos há mais de 45 anos melhorando empresas e, o mais importante, criando sólidos laços de confiança com o mercado. Importante informar que nessa live nós temos um canal exclusivo de contato com todos que nos assistem. É o live@fbde.com.br, live@fbde.com.br. Por favor, escreva para a gente, comunique-se com a gente. E o mais importante, agendem um meeting com nossos consultores. Vai ser muito bom recebê-los. Para a gente começar o tema, eu vou compartilhar uma tela. Essa é a tela do ser humano, nós, e nós estamos pensando, e aí a gente começa a se instigar assim, o que faz a gente adquirir algo que nos chama a atenção? De repente temos uma atenção repentina por, digamos, objetos do desejo, aqui representado por roupas e algum laptop. Ficamos atraídos por esse objeto, temos uma sensação positiva sobre eles. Inicia-se, então, um processo em nós mesmos de querer possuir esses objetos e decidimos adquiri-lo. Como isso acontece? Como, na verdade, tomamos uma decisão de adquirir um objeto que nos reflete positivamente? Esse vai ser o tema da nossa conversa com o Thiago. Nós vamos entender esse mecanismo de tomada de decisão e como ele pode ser aplicado em nossas estratégias de vendas. E aí, Thiago, eu abro para você. Nos ajuda a entender como nós tomamos nossas decisões. Abra seu microfone, por favor, e seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão assistindo a live. Eu gostaria primeiro de agradecer a FBDE pelo convite para falarmos sobre um tema tão bacana, um tema tão abrangente para esse mercado de pandemia, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, e onde nós temos que aproveitar cada vez mais os nossos clientes. Seguindo a tua pergunta, para entender um pouco mais esses estímulos que nós sentimos quando olhamos para um produto, seja numa vitrine, seja numa navegação de internet, seja numa publicidade, numa campanha, nós vamos falar sobre todos esses estímulos são estudados por uma estratégia chamada neuromarketing. Eu normalmente, Sérgio, eu gosto de falar, antes de falar sobre o termo de marketing mais usado, eu gosto de separar ele e desmistificar, fazer a etimologia, a separação da palavra, para ficar mais fácil o entendimento de quem não é da área começar a entender. Neuro vem de neurociência, daqui é o estudo, é a ciência que se estuda o cérebro e os seus estímulos cerebrais, neurais. E o marketing é o marketing que é o tradicional, que nós trabalhamos com foco em melhorar a performance, melhorar a imagem, trabalhar uma evolução de uma marca, de um produto. Então, juntando-se os dois, formaram-se o neuromarketing.
Na verdade, por que existe o neuromarketing? Porque, na verdade, nós chegamos numa etapa do marketing que nós temos que entender, nós queremos mais entender como funciona a cabeça da pessoa, do ser humano, do consumidor. Como é que ele escolhe um produto? Como é que ele cria afinidade por um produto? Como é que ele cria rejeição por uma marca? O que faz ele tomar decisões, tomar uma decisão de compra no momento que ele está na oportunidade? Então, o que faz o diferencial para ele comprar ou deixar de comprar? O que nós podemos aperfeiçoar essa técnica? E aí, quando nós falamos de neuromarketing, o legal de falar sobre isso é que ele tem um objetivo principal. Primeiro, entender a cabeça das pessoas e depois, como converter uma venda, como converter uma compra, como converter um seguidor, como converter uma pessoa fã dessa marca. Então, para entender isso, é legal entender que nós somos seres humanos, nós temos um cérebro que é formado, ele é separado por etapas e camadas, e aonde você consegue, entendendo essas camadas, nós conseguimos entender um pouquinho o que o ser humano sente, qual é a reação que ele tem quando ele está próximo de uma oportunidade, quando ele está numa emoção muito grande, quando ele está passando por algum trauma, ou ele está passando por algum problema, o que nós podemos entender dessa cabeça dessa pessoa para nós conseguirmos ter os melhores resultados. Grandes marcas investem alto e pesado em volumes de pesquisa muito grande, por exemplo, contratam empresas de pesquisa para tentar entender o que o consumidor pensa o que ele está pensando, o que ele está reagindo, qual é a oportunidade que tem no mercado. Porém, existe um problema muito grande nas pesquisas, quando você faz diretamente com o consumidor, é porque ele, na verdade, ele não está preparado para receber aquela pesquisa sendo em cima de uma situação real. As pesquisas normalmente são baseadas em cima de uma pergunta feita por uma pessoa que está numa situação fora do comum ou fora da realidade que a pesquisa gostaria. Eu gostaria que, se você puder, Sérgio, eu tenho uma imagem que eu uso que faz uma analogia muito legal, baseado no que as pesquisas se baseiam e no que, na verdade, o ser humano pensa. Você conseguiria compartilhar com a gente? Se vocês analisarem, eu gosto de usar muito a analogia do iceberg, porque é exatamente a forma que a pesquisa funciona. Quando você pergunta para uma pessoa que não está sob pressão, que ela não está sob o efeito da situação ou da oportunidade, ela vai responder com uma parte do cérebro que nós chamamos de a parte racional, neocórtex. Então, ela vai responder 10% do que ela realmente acha. A parte profunda, que é o que toma a decisão de compras, ela não vai usar, porque ela, na verdade, ela não está numa situação onde é provocada essa necessidade. Então, por isso, a resposta que ela é uma resposta racional. E, na verdade, não é o racional que determina a compra de um produto, ou a escolha de uma marca, ou a afinidade de alguma coisa, ou a fidelidade de um produto ou de uma empresa. E sim, as partes que estão na análise mais profunda. Para explicar isso melhor, eu vou falar um pouco, existem diversos pensadores que estudam o cérebro e o comportamento humano, e eu gosto muito de um chamado Paul MacLean. Ele faleceu em 2007, ele lançou um livro em 1990, que ele falava sobre o cérebro trino. Ele conseguiu dividir o cérebro em 3 camadas. E é legal esse pensador porque, por mais de 90 para cá, 30 anos numa época moderna, é muita coisa e até agora ninguém conseguiu refutar essa teoria dele. Já mudaram as nomenclaturas das camadas do cérebro, já deram outros nomes, mas eles não mudaram o teor da pesquisa e da fundamentação. O Paul MacLean era, só para vocês entenderem, ele era um médico neurocientista, um baita especialista na área. E ele separou o cérebro, eu vou pedir para também o Sérgio fazer mais uma vez o slide, colocar para mim o slide do cérebro, em 3 camadas, e aí eu vou mostrando camada a camada para vocês entenderem. O cérebro ele se separou em 3 áreas. As 3 áreas são, a primeira área, que é a base do cérebro, que é a saída da coluna espinhal, da estrutura espinhal, e a base do cérebro ele chamava de reptiliano. Por que reptiliano? Porque todos os animais no mundo têm essa parte do cérebro, principalmente os répteis. Os répteis somente têm eles. Essa parte de reptiliana, que nós chamamos, é uma parte do cérebro onde ela trabalha o lado da sobrevivência, do medo, da raiva, das angústias. É a parte onde é a que mantém o corpo vivo, literalmente. As reações vitais, como respirar, andar, comer, tudo isso é a parte que o reptiliano controla. É a parte vital do corpo. Você pode ver que todos os animais fazem isso. Eles respiram, eles comem, eles se protegem, se defendem. E até tem brincadeiras, porque, por exemplo, depois de conhecendo as 3 etapas, você vai ver que tem pessoas que são mais reptilianas, são mais mal-humoradas. Principalmente tem pessoas que acordam de manhã reptiliana. Você fala um bom dia e o máximo que se recebe é um dia, né? O bom já acabou pelo caminho. Porque, na verdade, é a parte do humor, da raiva, é a parte natural do ser humano. Então, o reptiliano é essa parte. Depois, se vocês analisarem, nós temos uma camada bem fininha e vermelha,
que é aquilo que está desenhado no cérebro ilustrado em vermelho, que é o sistema límbico. Esse sistema é o que nos transforma em pessoas sociáveis, porque ele cuida das sensações, dos 5 sentidos, das emoções, dos sentimentos. Quando você vê uma publicidade que fala, olha, quero tocar o seu coração é um órgão somente de transmissão de sangue, o coração é um órgão vital, mas ele não tem sentimentos, ele não tem nada. Na verdade, os sentimentos estão nessa parte do sistema límbico. É que fica difícil você fazer uma campanha dizendo assim, olha, vamos tocar o seu sistema límbico. Ninguém entenderia. Mas essa é a parte que você pode falar do coração no cérebro. É a parte da emoção, é a que nos torna pessoas cada vez mais sociáveis, familiares, amigos, ouvintes. E também a parte dos temperos também emocionais, por exemplo, do choro, da emoção. Então, tudo isso é intercalado. E a parte azul que você está vendo, a gente chama de neocortex, ou novo cérebro, e é o que diferencia nós de primatas e de outros animais, porque é a parte racional. Você pode ver que o nosso cérebro, mais de 50% dele é racional. E essa parte é a parte que trabalha raciocínio, lógica, razão, entre vários outros fatores. Essa é a parte que normalmente nós conseguimos fazer contas matemáticas, resoluções de problemas, planejamentos e projeções. É uma parte muito importante do cérebro. Você pode até tirar que agora eu vou continuando aqui, Sérgio. O neocortex é legal de falar, separar ele, para vocês entenderem o que é lógico do que é sentimental. Por exemplo, o neocortex, como eu falei, ele projeta, planeja, ele faz análises racionais, ele faz programação de necessidades individuais, ele faz lógica matemática, controla as sensações gustativas, ele faz processamento da memória, ele compreende dados de uma maneira muito rápida. Porém, ele não é a parte do cérebro que faz o chamado piloto automático. O piloto automático é o instintivo, que é o caso do reptiliano do sistema límbico. Por exemplo, se você colocar para o neocortex, que ele tem que controlar a respiração, você imagina ele toda hora, respira, 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 respira. Ele não vai conseguir, você vai acabar atrasando a tua vida, porque ele é um filtro, ele é um bloqueio de reações e necessidades em cima de uma parte lógica. E aí um detalhe, que a pesquisa, quando ela vem, a pessoa vai responder com essa parte do neocortex, que é o que ela acha que é lógico e racional. E aí você vai combater com aquilo que você já ouve, talvez, de outras pessoas. Por exemplo, eu não compro mais nessa empresa porque o atendimento não é bom. E aí deu 6 meses, 3 meses depois, a pessoa compra novamente nessa empresa. Aí você fala, poxa, mas você não reclamou que a parte lógica que não era bom o atendimento? Mas não é o neocortex que define a compra. Na verdade, é o sistema límbico ou reptiliano. Por quê? É eles que geram essa necessidade, ele ultrapassa essa necessidade. Aí, normalmente o pessoal fala, Thiago, me dá um exemplo na prática de como funciona o cérebro numa ação do dia a dia. Vou dar um exemplo que eu acho que quase todo mundo participa por isso. O Sérgio está magrinho, eu acho que não precisa fazer esse tipo de análise no espelho. Mas quantas pessoas não vão de frente ao espelho, não olham e falam, nossa, você está fora de forma, você precisa fazer academia, você precisa melhorar a tua forma física. E aí olha e pensa nisso e fala, pô, hoje eu vou mudar. O que acontece que o dia passa? Não mudou. Aí mais um dia, no dia seguinte, ele fala de novo e não muda, e passa-se os dias, a pessoa vai cada vez mais engordando mais. E, poxa, ela viu a análise lógica que realmente o corpo dela precisava de um exercício, precisava de emagrecer. E ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque, na verdade, não é o neocortex que está vendo a lógica e está vendo o raciocínio que ela precisa que vai convencer. E sim o sistema límbico e o reptiliano. Aí você imagina, quando a pessoa pensa em emagrecer, ela pensa, eu vou parar de comer. Aí o reptiliano fala, não, isso é vital. Se você parar de comer, a gente morre, meu amigo. Não vai não. Vai comer sim. Tem que comer bastante, porque você tem que estar bem fortinho para durar muito tempo a nossa vida ser longa. Aí o límbico fala assim, olha, jamais, eu vou deixar de comer aquele docinho, aquele cheiro gostoso. Não, nós vamos comer sim. Aí você fala assim, não, eu vou fazer academia. O reptiliano fala, não, já precisou você cair um peso daquele no pé, machuca a gente. Não vou não. Aí o límbico fala, não, até parece, todo mundo vai ficar me olhando, eu tô gordo, não vai rolar. E aí você vai vendo, vai passando os dias e você não vai conseguindo fazer academia. Aí normalmente o pessoal fala, legal, tá bom, como é que você convence as outras partes do cérebro a como conseguir fazer isso? Tem como fazer isso. A gente brinca muito de mudança de mindset, né? Você começa a criar hábitos.
Mas como é que você começa a convencer no primeiro aspecto de hábito? Você começa a olhar outras formas a essa situação, esse acontecimento. Então, por exemplo, vamos falar de academia. Você fala assim, poxa, se eu for na academia, eu vou encontrar pessoas bonitas, eu vou poder fazer amizades, eu vou poder fazer conexões com outras pessoas, eu vou ter uma vida social um pouco melhor. Aí o límbico se enche nesse momento e fala, olha, pessoas, legal, eu vou ficar mais bonito, eu vou atrair mais pessoas em volta. E aí pro reptiliano você pensa assim, poxa, se eu não emagrecer, eu vou morrer, cara, vai ter diabetes, vai ter hipertensão, vai ter um monte de outras coisas, e isso vai atrapalhar a nossa vida. Então, eu tenho que fazer academia, porque senão eu não sobrevivo. Aí o reptiliano começa a falar, não, faça academia, você tem que fazer academia. E aí chega no neocórtex falando assim, olha, precisamos da academia. E o que acontece com você nesse dia? Você vai até a academia. É assim que normalmente funciona o cérebro. É uma brincadeira rápida, mas é a realidade. Se você não realmente, a parte mais difícil, a parte emocional e a parte de sobrevivência, não acreditar que você realmente precisa daquilo, você não vai conseguir tomar decisão. A lógica e o raciocínio nem sempre é um decisor. Ele é apenas um fato. Se você vai levar ele em conta ou não. E é aquela coisa também, aquela menina, por exemplo, olha, eu não quero ficar com aquele rapaz porque ele sai com várias meninas. E no final acaba saindo com a pessoa. Porque na verdade não é o raciocínio lógico que fez quantificou as pessoas que ele saiu. E sim a parte sentimental e emocional que falou, não, eu gostei dele, eu quero sair com essa pessoa. Então é basicamente isso. Eu gosto de separar, explicar um pouquinho sobre o cérebro e falar um pouco da neurociência, porque senão parece que eu estou te falando coisas vazias, empíricas. Eu tirei isso da minha cachola ou de algum achismo. Mas não, a neurociência ela é uma parceira muito grande no neuromarketing, é a base do nome até, porque, na verdade, nós usamos muitas ferramentas que a neurociência usa, como, por exemplo, ressonâncias magnéticas, exames de imagem, porque neste momento que nós vamos trabalhando os estímulos, nós vamos estudando um pouco. Então, por exemplo, tem vários testes que são feitos em cima de situações que você promove para a pessoa. Então, você leva pessoas para uma situação para você ver realmente qual que é a reação dela naquela situação. Então, os exames de imagem ajudam demais, porque você consegue ver os estímulos neurais, estímulos cerebrais, para ver o que reage positivamente e o que reage negativamente. Então, quanto mais estímulos nós descobrirmos, melhor são as reações. E isso, quanto mais assertivos nós somos, Sérgio, nós conseguimos vender melhor, nós conseguimos trabalhar melhor no nosso dia a dia. E nesse momento de pandemia, nós não podemos errar. Então, agora, quanto mais assertivos nós formos, tanto na comunicação para trazer clientes, quanto no atendimento, quanto no pós-venda, melhor vai ser para nós, porque o volume de vendas está cada vez menor, está cada vez menos pessoas podendo comprar, porque muitas vezes, em algumas regiões, não estão tendo nem como atender fisicamente, estão tendo que se adaptar ao digital. E tudo que é adaptado e improvisado muitas vezes não é planejado e automaticamente não gera a necessidade, não gera o atendimento necessário que o cliente precisa. Então isso é importante. O desafio do neuromarketing é descobrir os estímulos que definem uma compra ou a repulsa de uma marca. Então por isso que a neurociência é a nossa parceira espetacular, através das ferramentas, através dos estudos. São duas áreas muito legais. A gente pega os estudos da neurociência, o que foi de evolução, e nós adaptamos no marketing. Por isso nós chamamos de neuromarketing. Boa, Tiago, eu anotei algumas coisas importantes, pensei algumas coisas importantes para uma reflexão de todos que estamos aqui. Deixa eu colocar. A primeira é que o neuromarketing é baseado em ciência através da neurociência. Isso é uma coisa positiva. Nós temos uma ciência atrás das ações de neuromarketing. A segunda, que eu acho que é extremamente interessante, é que nas pesquisas é o nosso córtex, o neocórtex, que responde, o nosso racional. Então, nós temos que tomar alguns cuidados com pesquisas através de perguntas, porque é o nosso racional que está respondendo. E a terceira é fazer um planejamento desse atendimento ao cliente. Isso é muito positivo também. Nesse aspecto, Tiago, pegando esse gancho, vamos entrar em ações específicas para a área de vendas. Hoje em dia, nesse momento de incerteza, do pandemia, do pós-pandemia, de mudança de hábitos, mudança de comportamento, nós estamos sendo empurrados para sermos consumidores digitais. Quais seriam, na sua visão, as melhores práticas de neuromarketing para as estratégias de venda para a gente atingir os nossos clientes? Sérgio, essa pergunta é espetacular. Por quê? Nós estamos num momento onde nós estamos passando por situações que nós não estávamos assim organizados, nem planejados para isso. Então, tudo que é no improviso, o ser humano, nem todo mundo consegue se sair tão bem quanto seria de um planejamento mais calculado. Então, e neste momento de pandemia, nós estamos passando por um momento onde as pessoas boa parte delas estão reclusas dentro de casa, estão
tirando todos os acessos, os passeios. As empresas estão com as portas, boa parte delas com as portas fechadas, sem poder trabalhar no dia a dia. E boa parte dessas empresas, elas não estavam adaptadas ao digital. Então, ela tem uma dificuldade muito grande de trabalhar, de ir para o digital. Porque, por exemplo, o que você não faz habitualmente, você vai começar a aprender. E aprender no momento que você já deveria estar bem preparado, você vai se perdendo um pouco do que o mercado já está agindo. Principalmente as empresas que são mais antenadas, que já estavam preparadas para o digital, que já estão na frente. Então, recuperar esse espaço não é fácil. Porém, se você for trabalhar o neuromarketing, que é uma ferramenta espetacular do seu lado, você já está com um grande aliado ao seu lado. Mas você tem que pensar que o neuromarketing é a ferramenta, mas a estratégia mais ideal neste momento é a empatia. Por exemplo, todo mundo está passando por dificuldades, todo mundo está passando por necessidades. Nós somos com pessoas que, nem eu já disse, reclusas por conta dessa pandemia, por segurança. Nós temos empresas fechadas com as portas, passando dificuldades financeiras por isso. Então, o capital de giro de pessoas comprando, negociando, está cada vez menor. Então, quanto mais empático você se portar, seja como empresa, seja como pessoa, melhor resultado você vai demonstrar para o mercado. O mercado busca empresas mais empáticas nesse momento. Porque empatia é se pôr no lugar do outro. Então, quanto mais nós nos pomos no lugar do nosso cliente, melhor. Então, o neuromarketing baseado na empatia, você vai conseguir ações espetaculares. E sem contar que, por exemplo, se você tinha um volume de compras no dia a dia de um jeito, hoje é totalmente diferente. Então, se você não aproveitar o máximo do teu cliente, você vai deixar de capturar aquele dinheiro que vai fazer falta lá no final do mês. Isso já é fato. E nós não temos mais a história de voltarmos ao antigo. Nós estamos vivendo um novo momento normal. Então, daqui para frente é um passo sem retorno mais. Agora, nós temos que nos adaptar. É bom esse lado também que nós estamos testando, porque nós estamos evoluindo como profissionais, estamos evoluindo como pessoas num momento tão difícil. E daqui para frente, daqui 2, 3 anos, nós vamos ver o quanto isso foi bom para o crescimento profissional de todos nós. Então, o neuromarketing ajuda bastante. No neuromarketing, existem os gatilhos mentais que, Sérgio, isso pode fazer um diferencial muito grande no atendimento, nas campanhas, na melhoria da performance da comunicação, da conversão do teu cliente. Então, os gatilhos mentais, ele trabalha furando o neocortex. Lembra aquela explicação do neocortex que ele é o raciocínio, ele barra? Ele vai direto no piloto automático. Nós estamos falando de sistema límbico e reptiliano. Então, os gatilhos mentais, ele passa sem que o neocortex pense. Porque existe uma coisa, se o cliente parar para pensar, Sérgio, ele não compra. Porque, por exemplo, hoje, oferta no mercado tem de sobra. Toda vez que o cliente para pensar, ele não compra. Então, por exemplo, quando você consegue ultrapassar o neocortex, que é o nosso chato da venda, ele vai direto para o automático, piloto automático, e você consegue converter a venda de maneira melhor. Eu gosto de falar neuromarketing, mas eu gosto de usar ele na prática. Falar teoricamente é ruim. Então, eu vou te dar alguns exemplos práticos, Sérgio, se você me permitir. Eu separei 7 exemplos aqui. Se eu perder a conta, você me ajuda, tá? Na verdade, eu vou dar 7 exemplos que você pode aplicar no dia a dia da sua empresa, sem que seja um trabalho muito grande, é uma coisa muito natural, e você consegue praticar isso e já melhorar a performance dela no dia a dia. Eu vou começar pelo primeiro, que é um dos erros que a maior parte das empresas cometem. Elas fazem comunicações muito legais, mas com muito texto. E, na verdade, imagens são muito melhores que texto. Então, a primeira dica que eu te dou, abuse das imagens. Use imagens que representem o que você está oferecendo ou a situação que você está oferecendo, pois as imagens, elas chamam muito mais atenção e ela converte muito mais que o texto. Você quer um exemplo? Eu gosto de citar um pouco essas ferramentas de streaming, principalmente a Netflix, que é um dos pioneiros e um dos maiores. Se você analisar, o maior exemplo de que imagem convence, você está no catálogo da Netflix, você está navegando no catálogo dela. A imagem da capa da série ou do filme, ela te chama tanta atenção que você não precisa nem ler a sinopse. Muitas vezes você já clica e já vai dar o play para assistir. Então, quanto mais caprichada a capa for, você já tem um enredo de tudo aquilo. Quanto mais a comunicação for real através da imagem, mais você vai conseguir converter. Mais pessoas vão se interessar em comprar o seu produto ou entender melhor o seu mercado. Imagens convertem muito mais do que texto. Então, capriche nas imagens na comunicação. A segunda dica que eu vou te dar é o seguinte: comunicação, quando nós falamos de imagem, não adianta você colocar imagens que não sejam bonitas, de pessoas bonitas, imagens que sejam empáticas. Então, use imagens de pessoas bonitas, seja de um casal, seja de um homem, de uma mulher, de uma criança, seja de um casal de idoso, de pessoas que chamem a atenção. Nós estamos falando de empatia. O ser humano é totalmente sociável. Então, quando ele olha para uma imagem de uma pessoa bonita, ele se põe naquele lugar. Por mais, Sérgio, que hoje eu já não posso falar que estou bonito mais, mas
A gente se põe, se olha, por mais que você olhe e vê a forma física da pessoa é diferente da sua, mas você se sente daquele jeito. Nós gostamos de olhar para pessoas bonitas, gostamos de olhar para imagens bonitas. Então, podemos brigar com qualquer discussão de preconceito em cima disso, mas o cérebro é automatizado, ele gosta de olhar para imagens bonitas, seja uma paisagem bonita, seja pessoas bonitas, seja uma situação legal. Então, mais empática possível. Eu vou dar um exemplo. Você lembra daquele comercial da Parmalat? Aquele comercial da Parmalat faz mais de 20 anos e não sai da cabeça de todo mundo, que quem participou, lógico, quem nasceu de lá para cá não conhece, mas quem vivenciou aquele momento foi um sucesso de vendas, alavancou a empresa através de imagens de crianças vestidas de bichinhos. Era a coisa mais linda de se ver. Então, imagem ajuda demais, uma imagem de pessoa bonita. E um outro exemplo mais atual é a Verão da Itaipava. Poxa, você não esquece de olhar para aquela morena bonita, e hoje eles colocaram cada vez mais roupa, né? E ninguém percebeu que estão colocando roupa, porque na verdade a imagem dela é bonita, ela transparece, ela mostra uma imagem de uma pessoa alegre e isso deixa muito mais confortável. Essa é a segunda dica que eu te dou. A terceira dica nós vamos falar sobre a psicologia das cores. As cores, elas remetem sensações nas pessoas através do piloto automático. Elas passam uma mensagem através da imagem quando você olha para aquela cor. Então, se você puder dar uma estudada na psicologia das cores, é muito importante para você entender o que significa a tua marca, o que significa o teu ambiente. E hoje existem vários setores além do marketing. No marketing nós chamamos de cromoterapia. Mas, por exemplo, arquitetos, decoradores chamam de Feng Shui, numerólogos também trabalham com psicologia das cores. Então, comece a entender o que as cores representam para você saber se você está usando o seu logotipo da forma certa, a sua marca está do jeito certo, ou se o teu ambiente está favorável para você trazer pessoas e para deixá-las mais confortáveis. Eu costumo dar um exemplo, que é um exemplo muito popular, tenho certeza que se você já ouviu isso em algum lugar sobre psicologia das cores, esse exemplo deve ter sido falado nesse dia. É o McDonald's. O McDonald's eu gosto de usar de exemplo porque é uma marca muito conhecida, todo mundo vai lembrar do que eu vou falar e vai realmente comparar o que eu vou falar. O McDonald's ele tem como cores base da sua marca o amarelo e o vermelho. O amarelo representa tons pastéis. Tons pastéis, Sérgio, nas comunicações, eles geram fome, dá vontade de comer. Então, é um fast food. Então, a pessoa olha para o amarelo, ela tem fome, ela sente fome. Aí você vai falar, e o vermelho? Lembra o ketchup? Não, o vermelho repulsa. Lá é um fast food. Você não pode sentar lá e ficar 3, 4 horas. Você tem que comer e sair fora, ir embora. Você sair, comer rápido e sair. Tanto é que as cadeiras não são confortáveis, você não tem atendimento de mesa, você tem que levantar e ir na fila, come e vai embora. O estacionamento não é grande, você tem que sair logo, o drive-thru é demorado. Tudo isso é para você comer e não ficar no local. Perdão, o drive-thru é rápido, ao contrário. O drive-thru é rápido para você pegar e ir embora, para você não ficar lá. Porque a ideia do McDonald's, na verdade, é o giro da comida, você comer algo bom, gostoso, alimentar e sair. Então essa é a política deles. Já no Mac Café, que é uma outra parte da empresa, é totalmente diferente. Você pode ver que os tons é marrom e um tom pastel bem clarinho para o palha. O que acontece? Os tons marrons são tons que dão conforto. Você gosta de ficar num ambiente com tons marrons. Por exemplo, se você reparar, os móveis da tua casa com tons marrom são os que dão mais, assim, aquele conforto, você se sente bem de estar próximo àqueles móveis. A mesma coisa é no ambiente. Quanto mais marrom você tem, você deixa mais aconchegante esse ambiente. E o tons pastéis, lógico, é para alimentação. Porque no Mac Café, quanto mais tempo você ficar lá, você vai tomar mais café, cappuccino, chá, vai comer doce, vai alimentar aquele anseio do sistema límbico, que é o docinho, que é o cheiro, que é o paladar. Então, quanto mais tempo você ficar no Mac Café, lendo uma revista, lendo um jornal, acessando a internet, mais você consome, diferentemente da parte do fast food. A próxima dica é a dica que eu dou, que é muito comum. As pessoas pensam que os clientes querem ganhar algo. E eu vou falar agora algo muito polêmico. Ninguém quer ganhar nada quando você tem alguma coisa em risco. Aí você vai falar assim, como assim? A melhor estratégia é melhor não perder do que ganhar. O cliente não quer perder. Muitas vezes ele abre mão de ganhar algo para não correr o risco de perder. Aí você vai falar, Tiago, você é maluco. Pensa numa proposta. Por exemplo, olha, se você quiser ganhar R$1.000, você vem aqui e participa de uma promoção. Só que se você perder, você perde R$1.000. Sabe quantos inscritos vão ter, Sérgio? Nenhum. Ninguém quer colocar em risco nada. Por mais que a chance de ganhar seja grande, as pessoas não querem pôr risco nas coisas, não querem correr em risco. As pessoas não querem perder. As pessoas têm medo de perder. Lembra do reptiliano? Ele fala, não, perder já é difícil conquistar. Você vai perder isso aqui, não, segura, não corre esse risco, não.
Não, as pessoas não querem perder. Então, muitas vezes a pessoa coloca assim, olha, compre e ganhe. E muitas vezes isso não chama atenção. Você quer uma propaganda que seria legal? Aqui, ó, aqui você economiza R$ 500 na sua compra. Aí o reptiliano está falando, nossa, nós deixamos de perder R$ 500. É ali que nós vamos comprar. Eu estou deixando de perder. Eu não estou ganhando algo que eu não sei quanto eu estou perdendo. Então, deixar de perder é melhor não perder do que ganhar. Essa é uma dica que eu dou. E isso na comunicação você vai perceber. Se você fizer o teste AB, eu te dou um brinde, ou você economiza, você vai perceber que o economiza as pessoas vão gostar mais. A outra, pegando essa linha do não perder, Robert Cialdini, que é um dos maiores psicanalistas, psicólogos, que estuda na parte da neurociência o comportamento do consumidor, ele lançou um livro sobre gatilhos. Ele fala sobre o poder da persuasão, o livro de poder, os gatilhos de persuasão. E o gatilho da escassez é um dos gatilhos de persuasão maior. Porque lembra que eu falei que a pessoa não quer perder algo, que ela não gosta de perder? Quando você chegar, estiver atendendo um cliente e você falar assim, olha, essa é minha última peça, se você não comprar, o próximo cliente compra. Você vai perceber que o cliente, provavelmente, se ele estava em dúvida, ele compra. Eu falo isso com um exemplo assim, de conhecimento de causa. Isso há uns 20 anos atrás, eu trabalhava como vendedor numa loja em shopping, e eu usava essa técnica, esse gatilho. Eu, como estudioso na área de estratégia comercial, eu estudava um pouco do Robert Cialdini já naquela época, e eu li sobre essa técnica e eu comecei a usar o gatilho de escassez. E aí, quando eu estava atendendo a pessoa com um sapato, por exemplo, a pessoa pedia, por exemplo, estava em dúvida, eu falava, olha, você me desculpa, esse é o último 42 que eu tenho, e tá vendo aquele vendedor, ele está atendendo o outro cliente dele, e ele está perguntando se você vai levar, senão ele vai oferecer para o cliente dele. Então, na hora que eu falava isso, o cliente na hora já parava e falava, nossa, eu vou perder, é o último par, é a última oportunidade, o outro quer, não, eu vou levar. Para cada 10 que eu falava isso, 9 levavam. O que não levava porque realmente não gostou do produto. Mas normalmente as pessoas levam porque o medo de perder é muito grande. Então é melhor não perder, lembra que ganhar. Então o gatilho de escassez ativa muito isso no reptiliano. A outra dica que eu dou, que é um dos maiores erros também das empresas na parte de comunicação. As empresas gostam de caprichar no layout, e eu acho isso bacana. E aí eles exageram no layout das fontes, pegam aquelas fontes finas demais, cursiva demais, desenhada, manuscrita, e são fontes que o cliente não entende, o consumidor não lê. E lembra que isso ativa o piloto automático. Se o reptiliano não tiver certeza do que ele está lendo, ele não o autoriza. Se o límbico não sentir emoção naquela comunicação, ele não vai participar. E não adianta, por mais racional que seja o cérebro, ele não vai ativar através dessas comunicações. Então, a dica que eu dou, use fontes com mais clareza possível na tua comunicação. Então, com cores que destaquem, que chamem a atenção, usem fontes redondas. Eu vou dar um termo técnico, uma fonte sans serif, que é sem detalhes, é uma fonte muito mais fácil de se ler, mas fontes redondas são fáceis de ler. Então, quanto mais clara for a informação que você expor para o teu cliente, maior é a chance que você vai ter de converter uma venda. Então, capricha no layout, capricha. Mas na hora de escolher a fonte, escolhe a fonte certa. Você vai definir um logotipo, escolhe a fonte certa. Porque quanto mais clara a informação tiver, maior é a chance do teu cliente consumir com você ou comprar o teu serviço. Então, a chance de você converter a venda, quando você tem uma fonte muito mais clara, a comunicação muito mais clara, é muito maior. Porque dificilmente a pessoa vai bater na tua empresa e perguntar, o que é isso? Porque isso, mesmo quem bata, é um percentual muito pequeno das pessoas. Porque boa parte das pessoas tem vergonha de dizer que não entendeu. E aí você perde o cliente por conta desse medo. Então, quanto mais claro você for nas informações, melhor. A próxima dica que eu vou dar é muito comum no mercado e funciona muito bem. Você já deve fazer na sua empresa, mas se você souber explorar de forma muito inteligente, é melhor. A gente está falando de ancoragem de preço. Quando eu falo ancoragem, a pessoa não entende o que é ancoragem, mas, por exemplo, você conhece aquele detalhe de R$ 89,90 por R$ 49,90? Isso é uma ancoragem de preço. O preço cheio dele era tanto e agora, neste momento, está por R$ 49,90. Lembra que eu não posso perder? Lembra da escassez? Então, é a oportunidade. Quando você faz a ancoragem de preço, a pessoa vê como uma única oportunidade, uma grande oportunidade, ela não pode perder. Então, a ancoragem de preço ajuda demais. Se você puder pôr descontos, é melhor ainda. E você não precisa exatamente somente ser desconto. Você pode falar assim, olha, lembra aquela promoçãozinha de esponja que você encontra no mercado, ou de desodorante que você encontra na farmácia, que é 3 unidades, pague 2 e leve 3 unidades? É uma ancoragem de preço, não deixa de ser. Não deixa de mostrar uma oportunidade. A pessoa deixa, ela não está, nessa visão, ela não está ganhando. Ela está deixando de perder, porque ela teria que comprar 3. Então, você acaba aumentando o teu ticket médio através de kits também. E um exemplo claro dessa ancoragem de preço que funciona, nós criamos um calendário, Sérgio, que é maior que o Natal. Eu falo para você que vende mais que o Natal, que chama-se Black Friday.
as pessoas se degladiam, brigam, se puder, derrubam as pessoas na internet para comprar produtos. Tudo por conta daquela coisa de R$500 por 250 ou 199 para ganhar um grande desconto, tá? Isso funciona muito bem, tanto é que a Black Friday começou como um dia, depois virou Black Week, e agora vai ser logo, vai ser o mês inteiro. Então, quanto mais nós trabalharmos a ancoragem de preço, você atrai mais o cliente. Mas o cliente também não é bobo. Não adianta você colocar metade do dobro, que o cliente está antenado, ele vê o concorrente, ele vê o mercado. Então, seja honesto com o teu cliente. É a próxima dica que eu vou falar daqui a pouco, mas seja correto. Coloca realmente um desconto que seja uma vantagem para o cliente. A ancoragem ativa cada vez mais as vendas. Isso ajuda demais. A próxima parte que eu te falei, de não mentir para o cliente, é trabalhar a confiança. Confie no seu cliente para que você ganhe a confiança dele. Aí você vai falar assim, como assim confie no meu cliente? Não estou entendendo, vou dar de graça o produto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, tipo assim, quando você demonstra confiança no teu cliente, com pequenas ações, existe a lei lá do Robert Cialdini também, que é da reciprocidade. Quando você dar algo para alguém, alguém quer devolver algo para você. Então, por exemplo, ela tem esse compromisso dentro dela de devolver algo para você para ser recíproco com relação a isso. Então, por exemplo, quando o teu cliente vai atuar a tua empresa, hoje tem vários exemplos que eu uso dessa parte de confiança, como, por exemplo, política de troca, parcelamento, tudo isso, o Código do Consumidor libera a loja fazer isso, uma negociação entre as duas partes. Então, por exemplo, tem empresas que dão 15 dias para troca, 30 dias. Se você puder trabalhar uma coisa mais flexível, por exemplo, o mercado trabalha com 30 dias, mas olha, esse presente que você está levando, Sérgio, para sua esposa, você vai ter mais 15 dias para você trocar, porque eu confio em você. Pode levar. Se você precisar, não precisa ser 30 dias, você pode trocar daqui 15 dias a mais. Ou se não, se você não tirar a etiqueta, pode trazer quando você quiser. Eu troco para você. Isso é muito comum. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Você compra um produto hoje, 2 anos depois você leva com a etiqueta, a empresa vai lá, ela recebe de volta e ainda te paga, ela te dá a diferença do valor se for necessário. Se você pagou, por exemplo, $50 e hoje é $10, eles devolvem $40 para você ter uma ideia. Isso é um elo de confiança muito grande, por isso que é um mercado muito aquecido. Quando você demonstra confiança para o cliente, que você confia nele, ele começa a confiar em você. Tanto que é um processo que mais fideliza um cliente numa empresa, por exemplo, numa loja, é o processo de troca, porque a pessoa vem fragilizada, ela vem com medo de fazer a troca. E se você faz um baita de um atendimento na troca, ele pensa assim com ele, poxa, se trocando que ele não ganha nada, ele me atendeu tão bem, eu preciso ir lá comprar com ele para dar dinheiro para ele. A reciprocidade é muito grande e aí acaba fidelizando o cliente. Então, quanto mais flexível você for, seja num parcelamento, olha, o parcelamento padrão da loja é em 3 vezes, mas para você eu vou abrir uma exceção, porque você é meu cliente especial, eu confio em você, eu vou fazer em 4 ou 5 vezes para você. É um diferencial. Use essas cartas na manga. Isso ajuda demais. Gera um relacionamento de empatia das duas partes, que eu falei da palavra da empatia. Entra o gatilho da reciprocidade, e aí a confiança fica entre as duas partes. E você só compra de quem você confia. Você pode até comprar de quem não confia, mas aí você não tem fidelidade, você se fideliza em quem você confia. Cara, essas são as dicas que eu te dou, Sérgio. Gostou? Gostei, muito bom. Tenho certeza que todos que estão aqui também gostaram. Nós temos bons encaminhamentos. Eu pensei algumas coisas que eu julgo mais relevantes. A primeira, com certeza, esse novo foco da empatia com o cliente. O cliente está muito rápido, muito exigente, muito demandante, então criar uma empatia e sentir as dores do cliente, até provocar melhor experiência nos clientes, é um diferencial. Usando alguns gatilhos que você comentou, eu queria colocar, gostei desse da fonte sans serif, então fica aqui uma dica muito prática para todo mundo, uma comunicação clara é importante. A outra das cores, eu concordo, o McCafé, eu já fui no McCafé, realmente ele te convida a ficar mais tempo no McCafé, diferente do ambiente menos confortável do McDonald's. Eu nunca tinha percebido isso, e é verdade, o McCafé é muito mais acolhedor. E por último, fechar com a empatia, a confiança. Confie no cliente porque isso vai ser o diferencial. Mas aí que está, Thiago, depois que nós falamos que o neuromarketing é baseado na ciência da neurociência, tem uma ciência por trás, tem uma especialização por trás, mas e aí, é realmente possível fazer o neuromarketing, Thiago? Sérgio, essa é uma ótima pergunta. Todo mundo me pergunta, seja neuromarketing, seja qualquer palestra, qualquer curso que eu ministre, eu participe, as pessoas perguntam se na prática isso funciona. Olha, funciona. O neuromarketing funciona muito na prática, desde que você mude o teu conceito.
Aí lembra aquele detalhe do mindset? Nós temos que mudar um pouco a forma de pensar da empresa. Então, por exemplo, para você atuar com o neuromarketing cada vez mais ativo, você vai ter que mudar o jeito de você analisar o mercado, você vai ter que mudar o jeito de você atender, o jeito de você expor os seus produtos. Você tem que mudar o teu mindset interno, você tem que mudar o hábito, o conceito da empresa para ela começar a se adaptar melhor a isso. Existem muitas empresas que contratam agências como a minha para fazer a inclusão do neuromarketing nas ações, seja nas postagens de rede social, seja na comunicação interna da empresa, no endomarketing, seja nas fachadas, nas campanhas de vendas, no trade marketing, entre outros. Nas ações de live marketing, por exemplo. Então, não adianta você só fazer isso da porta para fora, se dentro da empresa essa política não existe, porque na hora da troca vai cair a máscara, cai, aí você perdeu todo aquele trabalho, aqueles milhões que você investiu, ou aqueles milhares que você investiu, você jogou fora, porque o cliente vai perceber que realmente aquilo não existe, essa empatia, esse neuromarketing não é real dentro da empresa. Então, essa política tem que vir de dentro para fora. Quanto mais você entender que temos que ser empático, temos que trabalhar o neuromarketing, mostrar para as pessoas da forma certa, melhor. Então, se você souber estudar isso, você tem resultados muito melhores. E na prática dá para fazer isso. Com essas 7 dicas que eu te dei, pequenas, médias, grandes empresas podem fazer. E na rede social, por exemplo, você, em vez de trabalhar a rede social de uma forma formal, porque eu falo muito da rede social, porque nós, empresários, as empresas na verdade, são intrusos na rede social. A rede social é para pessoas. Ela não foi desenvolvida para você ter empresas. Na verdade, senão seria um catálogo eletrônico. As redes sociais, na verdade, é uma comunicação interpessoal, entre pessoas. Então, as empresas entraram, lógico, porque tem público. Onde tem público, tem empresa querendo anunciar. Só que se a empresa não se adaptar a essa linguagem pessoal, de pessoa física e não pessoa jurídica, ela vai ser um alienígena nesse ambiente, e é o que acontece. Boa parte das empresas falam, olha, rede social não dá resultado, investi no Facebook, no Instagram, não deu resultado, investi no YouTube. E, na verdade, ela está investindo o quê? Ela está colocando uma exposição institucional da marca, ela não entrou na pegada, no ritmo de uma rede social, que é falar entre pessoas físicas, entre PF e PF, não PF e PJ. Nós temos que mudar um pouco isso. E aí, normalmente o pessoal fala, Thiago, tem como fazer vendas através da internet? Tem, através da rede social? Tem, principalmente na postagem. Normalmente as empresas colocam informações muito formais. Então, se você trabalhar um pouco informal, com estratégia técnica de vendas, você consegue fazer. Você deve lembrar do spin selling, Sérgio. Você é um consultor na área de vendas, você deve gostar do spin selling. Dá para fazer spin selling até numa postagem de rede social. O spin selling, para quem não lembra, são perguntas de situação, de problemas, de implicação e de necessidades. Aí você pode fazer uma pergunta que a primeira parte da pergunta fale sobre situação, a outra fala do problema, outra fala da implicação daquele problema e outra fala da necessidade. E a resposta é o teu produto ou o teu serviço. Então dá para você vender, dá para você usar técnicas de spin selling, de PNL, de psicologia positiva para você converter vendas. Tem como fazer e é fácil de fazer. Só que você tem que começar a criar esse hábito. E aí tem que sair da zona de conforto. Porque infelizmente o lado digital, Sérgio, gera muita zona de conforto, desde o cliente que compra de maneira muito cômoda, ele não precisa bater perna, ele consegue navegar em 5, 6 sites ao mesmo tempo, fazer as comparações e finalizar a compra. Então isso tirou a comodidade, deu comodidade, tirou aquele trabalho de ele bater perna a perna e ouvir outras oportunidades. Agora ele visualiza muito rápido. E para a empresa também é uma comodidade, porque ela não precisa dar um atendimento diferenciado. Ela expõe o produto, põe o carrinho de compras e vende. Só que esse mercado já não é mais assim. Se você não trabalhar a empatia nos banners, nas ações, você perde a oportunidade de vender. E aí tem um detalhe que eu falo, que são pequenas ações, por exemplo, um banner que chama mais atenção, uma postagem na rede social que chama mais atenção, um anúncio do produto, não colocar aquelas só as informações técnicas, converse com a pessoa no anúncio. Outra coisa, outra ferramenta que é muito simples, você já deve ter entrado no site, Sérgio, e pulou aquele chat. Aquelas ferramentas de chat, elas utilizam muito o machine learning e o BI, a gente fala de Big Data, das informações das pessoas que você compartilha através de redes sociais, do Google, e ela consegue saber quem está entrando no site. Então, por exemplo, quando você entra no site, se por acaso tiver uma abordagem assim, olá Sérgio, seja bem-vindo, é a primeira vez você aqui na nossa loja, o que posso lhe ajudar? Ou como posso lhe ajudar? Tem uma dica espetacular para você. Quando você fizer esse tipo de approach, pula o lado da empatia e ativa o neuromarketing, sai do neocortex e fala, poxa, essa empresa se preocupa comigo, eu tenho que dar valor em quem se preocupa comigo. Então, são pequenas ações, um chat prospectivo pode mudar isso, uma CTA que converte um pouco mais, uma call to action que converte um pouco mais, tudo isso são ações que você pode fazer e são coisas práticas de fazer. O detalhe é o seguinte, tem que se fazer na prática, você tem que começar a mudar essa comunicação institucional. Se não mudar, Sérgio, vai continuar fazendo a mesma coisa. Boa, Thiago, muito bom. Eu peguei alguns pontos bem práticos
da sua colocação. Primeiro, mudar o mindset da empresa, tá? Não fazer uma política da porta para fora sem estar atuando da porta para dentro. O cliente, o consumidor percebe isso, tá? Então, revisar esse tipo de atendimento, mas também para dentro da empresa. A segunda percebo que com essas estratégias e baseado na ciência, o profissional de marketing está muito mais técnico, porque nós estamos, como consumidores, muito mais rebeldes, muito mais mutantes, muito menos leais. Um jeito de capturar isso é pela empatia, conforme você colocou. E bem colocado foi a técnica Spin Selling. Spin Selling, vamos exercitar mais, exercitar a situação, um problema, vamos instigar ele a falar e vamos atuar nas necessidades. Tem muito boas orientações aqui. E agora, Thiago, vamos mudar o case. Na verdade, eu quero que você coloque um case para a gente. Eu gostei muito daquele case que se desenvolveu da Hyundai e queria que você compartilhasse com a gente. Legal. Esse case da Hyundai, Sérgio, é um case legal. Não foi desenvolvido pela minha empresa, mas eu estudei, eu fiz o acompanhamento dos estudos dele pelos dados que foram disponibilizados. E foi um case de uma empresa muito grande, uma empresa coreana que atua em vários setores. E ela demonstrou a preocupação de tentar entender o que o consumidor dela faz, o que ele quer, o que ele procura, o que ele busca num carro. Eu vou falar especificamente de carro. O que a Hyundai fez? Antes de lançar o modelo, ela pegou um protótipo, terminou o protótipo e convidou 30 pessoas para participar de um teste. Esse teste eram separados 15 homens e 15 mulheres de várias faixas de idade, vários setores da economia. E ele deixou exatamente as pessoas à vontade, Sérgio. Elas entraram no carro, olharam o carro, sentaram, analisaram tudo. Só que tinha um detalhezinho. Elas estavam com um boné que tinham eletrodos, tinham câmeras para ver aonde era a zona mais quente. E tudo que elas faziam, mexiam no carro, sem explicação nenhuma, eles iam capturando as sensações dos estímulos cerebrais através de exames de imagem. Então, conseguia saber, por exemplo, que o porta-treco do lado do câmbio era algo que elas gostaram, colocar a mão. O porta-treco, talvez, do lado do espelho de cima, talvez elas nem repararam. E eles começaram a entender quais as necessidades. Se o ajuste do volante, elas mexeram muito no ajuste do volante, quer dizer que a altura do banco talvez não estava no padrão que elas estavam procurando. Então, elas foram olhando desde do layout, a forma que a pessoa olhava, como é que era o estímulo da pessoa, no cérebro da pessoa, vendo um novo carro. Então, em cima disso, eles conseguiram entender qual que era o que eles viam de positivo e negativo. Tem melhor maneira do que isso? Essa é uma pesquisa que funciona, porque colocou em prática, levou na situação, no ambiente correto as pessoas para você ter essa informação e não precisou perguntar. Porque muitas vezes as pessoas falam para agradar, então falam as falsas verdades. E desta forma, apareceu realmente a verdade. A pessoa demonstrou esse tipo de exame. Eu conheço várias pesquisas que são praticadas, principalmente na área de automotiva, mas tem em outros setores também, que nós chamamos de discussão de grupo, onde você traz pessoas de várias regiões, de várias faixas de idade, e também a partir de vários gêneros, misturados entre homens e mulheres, para conhecer um novo projeto, um novo carro, por exemplo. Vou dar um exemplo de carro, continuar nesse exemplo. E nesse caso, eles pesquisam o que eles acham dos concorrentes, isso é parte do processo de discussão de grupo. Depois eles ouvem dos clientes o que ele acha dos concorrentes, o que acha desse modelo que vai lançar, depois mostra o modelo, e depois ainda discute até campanha de comunicação, por exemplo, que banner, que chamada, que comercial, qual a abordagem. Até nisso eles utilizam para facilitar e acertar cada vez mais. Porque, Sérgio, custa caro errar um projeto desse, hein? Colocar vários carros na rua não compensa, hein? E se você lembrar, no passado nós não tínhamos isso. Quantos carros nasceram e morreram em tão pouco tempo? Lembra disso? Positivo. Tivemos cases do passado. Isso mostra, mais uma vez, a ciência que está por trás do neuromarketing. É um nível alto de sofisticação usando o neuromarketing no case da Hyundai. Agora vamos voltar um pouco mais para o nosso mundo normal. Eu queria aquele case da Netflix. É um case muito interessante que pega numa parte que nós todos aqui podemos aplicar. Poxa, a Netflix é legal porque, por exemplo, todo mundo que está assistindo provavelmente essa live deve ter contratado, está contratado na Netflix ou já ter contratado a Netflix. A Netflix ela usa muito neuromarketing em todos os setores do streaming, da plataforma, né? Mas eu vou falar primeiro o que eu determino assim, na parte comercial, a ação dela de neuromarketing nessa estratégia de captura de clientes é fantástica. Lembra aquela parte da confiança do cliente? Quando você entra na Netflix, um anúncio você assine e use por 30 dias grátis. Você não precisa pagar por 30 dias.
Você acessa o painel, a plataforma, assiste. Se chegar no 30º dia você cancelar, você não paga nada. Ela está te dando 30 dias de graça porque ela confia em você. E outra coisa, ela confia nela também, porque ela sabe que você vai apaixonar e vai se viciar na Netflix. Então, ela sabe como lidar com isso, ela sabe como que você vai gostar. E aí, quando você faz esse cadastro, você percebe que ela te dá um conforto muito grande. Dificilmente você cancela. Eu tenho amigos que chegaram no 29º dia e procuraram o botão cancelamento. E estava lá. E como está agora, se você clicar no menu da Netflix, está lá o cancelamento e até em destaque grande. Porque, na verdade, ela sabe que você não quer cancelar. Ela te dá um conforto diferente de outras plataformas. A Netflix é pioneira na área de streaming. E se você lembrar, vários anos atrás, ela nasceu para mostrar filme velho. E hoje ela faz grandes produções. Ela sabe como agradar. E ela usa também, o outro case de neuromarketing é na plataforma. Você pode reparar que quando você entra na Netflix, você determina o perfil de interesse no entretenimento que você tem, e ela vai te sugerindo em cima, e ela vai te dando percentual, ó, esse é 97% aderente ao que você gosta, esse é 98%, e se você começar a assistir coisas que não eram daquele perfil inicial, ela remodela automaticamente, ela já começa a te entrar em outras áreas. E é muito legal isso, porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa na pesquisa, lembra do detalhe da pesquisa, ela responde pelo racional, mas na prática o límbico e o reptiliano escolhe outras coisas. E aí ela vai se adaptando para te dar o melhor conforto possível em cima daquele machine learning, entendendo o teu comportamento. É a máquina entendendo o consumo. Outra coisa que é importante, eu, por exemplo, na minha casa, somos em 4, eu tenho 2 filhos, uma filha de 10 anos, um filho de 2 anos, mais a minha esposa. Então, a Netflix separa perfil para cada uma das pessoas. Então, por exemplo, no meu perfil tem um perfil de séries e filmes, da minha esposa, séries e filmes, da minha filha, um perfil de mais adolescente, e do meu filho mais infantil. Então, ela não mistura, você não corre o risco da criança assistir um filme policial de terror, se não é o perfil dela. Então, ela separa totalmente, ela põe até bloqueio de segurança para não ocorrer isso, de tão inteligente que é. Isso é neuromarketing na veia, não tem como. A Netflix é fora do comum nessa parte. Muito bom, Thiago. O mais relevante da Netflix, como você bem colocou, é a confiança que ela tem no consumidor e no veículo que ela está passando, o que ela está vendendo. É a confiança, e aí tem a sofisticação dos perfis. Nesse aspecto, eu vou querer agora um exemplo local. Nós fomos de exemplos muito fortes, muito sofisticados, para mostrar que o neuromarketing é baseado em ciência. Mas vamos estressar em algum case local. Vamos lá, Thiago. Eu vou falar de um cliente, tá? Vamos dar publicidade para um cliente da agência. Eu tenho um cliente de e-commerce especializado em produtos para estética, para beleza, principalmente para uso profissional. Chama-se Beauty Mais, é um e-commerce muito bacana. E ele nasceu de uma ideia de um grupo de 2 sócios que adoravam a ideia de vender algo pela internet, mas vender com diferencial. E eles começaram inicialmente vendendo pelos marketplaces da vida, para o Mercado Livre, Americanas. Eles começaram a expor os produtos dessa forma. E aí, para se diferenciar no mercado, quando eles vendiam um produto, Sérgio, eles davam um brinde para o cliente e mandavam uma carta de agradecimento, um cartão de agradecimento, onde falava: obrigado pela confiança por comprar com a gente, nós somos uma loja oficial, o produto que você está recebendo é original, está com nota fiscal, está aqui, e além disso eu estou te dando um presente porque você é muito especial para nós. E ele mandava para as pessoas através do marketplace. E aí ele começou a perceber que começou a ter muita recompra. As pessoas começaram a procurar a empresa dele. Aí ele montou o próprio e-commerce. E hoje o e-commerce dele, ele se baseia somente na recompra. As pessoas compram com ele através do marketplace ou até o próprio e-commerce, ele manda um mimo, um presente, cada vez ele manda uma carta diferente. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais apaixonada pela empresa. E muitas vezes o preço talvez não seja o diferencial. Alguns concorrentes podem até naquele momento estar com preço maior. Mas as pessoas preferem comprar da Beauty Mais por conta desse carinho e por conta da confiança. Ele gerou confiança. Ele falou: confio tanto em você, eu estou te dizendo, ó, o produto é desse jeito, é original, nós somos uma loja oficial, fazemos com tanto carinho, aqui está um presente para você, que você use, que isso mude a tua vida. Ele fala muito de experiência, que a experiência do uso desse produto seja espetacular e que você fique ainda mais bonita ou bonito usando esse produto. Então ele estimula a pessoa na parte da confiança, ele mostra a confiança no cliente e automaticamente ele retoma a confiança. E é uma ação tão simples, um brinde, um presente, Sérgio, não é muito caro, não precisa fazer grandes investimentos. Uma carta você pode fazer no computador ou até à mão, isso faz diferença.
Tem um outro cliente também que é rápido para te falar, um buffet aqui de Campinas, se chama Mini Vila. Eles fizeram uma ação diferente, eles vendem kit festas nesse momento de pandemia, porque as pessoas não podem fazer festa, mas podem fazer pequenas festas de até 10 pessoas. Então eles mandam o kit festa. Em cada caixa do kit festa, eles falam, olha, que esse salgadinho ilumine, alimente você e traga paz, alegria. Eles mandam mensagens na caixa, escrevendo à mão, e mandam um detalhezinho, faz um emoji desenhadinho na mão. As pessoas ficam apaixonadas, são pequenas ações. O que a pessoa gastou? Uma caneta e a criatividade e a empatia, que é o mais importante. Quanto mais empáticos nós somos, nós ativamos cada vez mais o neuromarketing. São pequenos exemplos, é coisa simples de fazer. Se você fizer alguma coisa diferente, o teu cliente vai perceber. Lembra que na parte nós temos a parte do reptiliano, que é a parte da sobrevivência, e tem o límbico, que é o emocional. A pessoa vai cada vez mais criando com você um elo de confiança pelo reptiliano e de paixão pela fidelidade no límbico. Espero que esses exemplos ajudam. Com certeza, Thiago, com certeza. Obrigado por ter compartilhado esse case local e mostrar aqui que ações simples, empáticas, dão resultado. Nós nos deixamos levar pelo tempo, porque o tema realmente é empolgante. Nós já estamos aqui aos 46 minutos do segundo tempo e eu quero colocar aqui, nós temos uma tradição nas lives do FBDE de dar uma mensagem final muito positiva para aqueles que estão nos ouvindo, os nossos clientes, prospects, amigas e amigos. Então, Thiago, 1 minuto para a sua mensagem final muito positiva e desde já agradeço sua participação, foi realmente brilhante. Obrigado, Sérgio. Eu reitero aquele agradecimento inicial de poder participar. Obrigado pelo convite, pela FBDE de participar dessa live. É um prazer enorme fazer isso. E a mensagem positiva, nós estamos num momento de tantas incertezas, um momento tão delicado da nossa vida, né? Nós estamos num momento que é histórico, e fazendo parte dessa história, né? Algumas gerações vão lembrar desse momento como se lembraram de 1929. E o mais importante desse momento é que nós saibamos separar as duas partes, o lado bom e o lado ruim. Existe uma dualidade em todas as situações. Então, o lado ruim, ele é evidente, porque se você ligar a televisão, você vai ver notícias ruins, você vai ver pessoas que se infectaram, pessoas que faleceram, você vai ver empresas quebrando, você vai vendo problemas acontecendo, sendo expostos, brigas políticas, entre outras coisas, que é o lado ruim da situação. Mas se você começar a olhar o lado bom dessa situação, nós nunca tivemos um lado tão solidário como nós estamos tendo neste momento. O ser humano nunca se importou com o outro da forma como está se importando neste momento. Então, esse é o lado bom, esse é o lado do ser humano que nós temos que buscar. E nós temos que trazer esse lado da pessoa física para a pessoa jurídica. As empresas têm que ser mais solidárias, as empresas têm que participar da sociedade de uma forma de contribuir e melhorar o nosso dia a dia, melhorar a vida das pessoas. Então, nesse momento, em vez de nós brigarmos pelo espaço, vamos ampliar os nossos espaços. Nós estamos mais juntos, mesmo estando distantes. Nós estamos fazendo uma live porque nós não podemos estar no mesmo estúdio, mas nós estamos participando um com o outro. Então, mesmo distante, nós podemos ser mais juntos e nós podemos trazer uma situação diferente para esse mercado. Essa situação vai passar, as crises não duram muito tempo e, normalmente, quando tem grandes crises desse porte, como aconteceu em 1929 ou pós-Segunda Guerra Mundial, as empresas que olharam para o mercado de outra forma cresceram e cresceram absurdamente. E um detalhe, elas estão grandes até hoje. Então, é uma oportunidade que nós temos de nos tornarmos empresas cada vez mais sólidas, maiores e mais responsáveis. É um passo que nós estamos dando para trás para dar 20 lá na frente. E vai passar, vai ser um sucesso. Torço para todo mundo aqui, para todas as empresas se adaptarem ao novo, que agora é o novo e o normal, que vai ser o normal daqui para frente, e que tiremos proveito dessa situação e cortamos cada vez mais as nossas oportunidades com nossos clientes. Esse é o meu recado, meu querido. Um grande abraço. Obrigado, Thiago. Muito bom ter compartilhado com você essa live nessa sexta-feira. A minha mensagem positiva é o que você acabou de dizer. Gente, crises são cíclicas e passam. Essa vai passar. Vamos gerenciar o nosso momento e vamos criar o nosso futuro. Agradeço a todos de estarem aqui. Quero reforçar mais uma vez que nós temos um canal exclusivo de comunicação com os nossos ouvintes. É live@fbde.com.br. Ligue para a gente, mande um e-mail, vamos marcar um meeting com os nossos consultores. Teremos o máximo prazer em atendê-los. Eu sou Sérgio Lima, consultor do FBDE, assim como Thiago Neves e os demais consultores do FBDE, estamos prontos para novos trabalhos conjuntos. Fiquem atentos às agendas das próximas lives. Muito obrigado, fiquem em paz, vamos em frente e até logo.